Pode ser loucura, pode ser razão, pode ser sim, pode ser não. Pode ser Maria, pode ser João, pode ser carro, pode ser avião. Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser porta, pode ser portão. Pode ser amor, pode ser prisão, pode ser drama, pode ser pastelão. Pode ser laranja, pode ser limão, pode ser bíblia, pode... E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bem? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar desse cara aqui, o senhor Napoleão Bonaparte. Galera, pra gente falar um pouco de Napoleão Bonaparte, a gente tem que lembrar mais ou menos como ele entrou no poder, né? Os girondinos tinham tirado os jacobinos do poder, mas a França começa uma nova bagunça, uma nova ameaça de revolta, né? Principalmente porque os girondinos, que eram a burguesia, tinham acabado com o congelamento de preços, os preços dos produtos tinham subido, tal, o povo estava com dificuldade econômica de novo, então o único cara que podia botar ordem era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte assume o poder junto com dois outros cônsules, né? Vamos dizer que era um triunvirato, eram 3 cônsules que assumiram o poder. O Jean-Jacques Régis de Cambacérès e o Charles-François Lebrun. É óbvio que quem se destaca é o nosso querido Napoleão Bonaparte, e através de um plebiscito, né? Plebiscito, plebe, povo, cito, fala. Então, através de uma votação do povo, o senhor Napoleão assume o poder sozinho. E nesse período ele faz uma série de coisas sensacionais, tá? Combate a crise por meio de obras públicas como edifícios, estradas e pontes. Ou seja, ele reconstrói toda a França que havia sido destruída durante a Revolução. Isso é sensacional, isso é essencial. Se a gente pensar, para quem já estudou, está estudando, vai fazer vestibular, o Franklin Roosevelt faz isso no New Deal, lá nos Estados Unidos, após a queda da Bolsa de Nova York. E parece que o Roosevelt é um gênio, né? A reconstrução, trabalho de base. Na realidade, Napoleão já tinha feito exatamente a mesma coisa. Então, Roosevelt só foi um gênio de ter estudado a história de Napoleão. Ele não fez absolutamente nada demais, tá? Quem tinha feito era Napoleão, que é, na minha opinião, gênio. Garantiu a antiga divisão de terra feita pelos jacobinos. É interessante a gente lembrar o seguinte, gente. O Napoleão, ele era girondino, tá? Ele fazia parte lá do Clube da Girôndia. Mas ele mantém aí algumas regras feitas pelos jacobinos. Uma delas foi a reforma agrária feita pelos jacobinos. Garantiu a antiga divisão de terras feita pelos jacobinos, criou uma nova moeda e os bancos passaram a apoiar a burguesia e reorganizou a administração pública. Gente, por que reorganizar a administração pública era tão interessante? A gente tem que lembrar o seguinte, quem assistiu às minhas aulas, quem assistiu alguns vídeos antigos meus, vai lembrar que na época do absolutismo, na França pré-revolução, quem estava no poder não eram pessoas necessariamente capacitadas, eram puxa-sacos dos governantes, né? Então, ali dentro da nobreza francesa, quem puxava melhor o saco dos reis e de quem estava acima deles, conseguia bons empregos. Então o cara não estava num emprego, num cargo pela capacidade profissional dele, estava pela capacidade dele de puxar saco. Então Napoleão vai tirar os puxa-sacos e vai colocar pessoas realmente capacitadas para essa administração. Ele vai fazer o Código Civil Napoleônico, que é tão importante, tão genial, que até hoje é a base dos códigos civis que existem por aí. Igualdade jurídica, liberdade individual, liberdade econômica, liberdade religiosa, né? Cada um vai poder ter a religião que quer, apesar de no Brasil isso não está sendo muito respeitado ultimamente. Separação entre a igreja e o Estado, ou seja, o Estado vai ser um Estado laico, né? O Estado é uma coisa, a igreja é outra. Vai proibir os sindicatos e as greves, vai restabelecer a escravidão nas antigas colônias francesas, vai trabalhar questões sobre o casamento, herança. Vamos lá. Napoleão e o iluminismo. Então a gente pode dizer que a França está se tornando uma nação iluminista, né? E principalmente com aqueles conceitos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Ou se você quiser falar em francês, você faz biquinho e fala
liberté, égalité, fraternité, né? Esses conceitos, eles são muito interessantes, e aí a França estando acalmada, Napoleão vai tentar levar esses conceitos para outras nações, principalmente as nações absolutistas que estão no entorno da França. E assim, vale dizer que muitas das nações que Napoleão chega com seu exército para implantar esse iluminismo, eles são recebidos como deuses, cara, porque eles vão acabar com o rei absolutista. Tá aqui, ó. Com tanto poder, Napoleão se autocoroou imperador e tentou disseminar o iluminismo e os conceitos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, pela Europa. Militarmente tentou aumentar seu império e os primeiros focos foram Áustria e Prússia, dois reinos absolutistas. Depois Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha. Muitas dessas nações passaram a ser governadas por parentes ou pessoas próximas a Napoleão. Napoleão não era bobo, né? Então ele tirava alguém, colocava alguém dele, né? Para que ele tivesse poderes nas mãos dele, lógico. Em muitas nações absolutistas, as tropas napoleônicas foram recebidas como salvadoras. A França foi aos poucos dominando a Europa. Vale dizer aí o gênio militar de Napoleão, né? Eu acho ele realmente um gênio, principalmente militar. Ele se disfarçava de camponeses. Ele venceu uma batalha sem combate direto, fazendo os adversários se afundarem no gelo, né? Ele empurrou todo o exército adversário para cima de um lago congelado, deu uns tiros de canhão ali no lago, o lago rachou e os adversários afundaram. Ele apagava as marcas da carroça usando galhos de árvore e palha, ou ele punha palha nos pneus ou galho de árvore raspando atrás. Então a roda passava e o galho ia limpando a marca que a roda tinha deixado. Enfim, ele conquistou quase toda a Europa. Quase toda a Europa. Napoleão Bonaparte e a Inglaterra. Napoleão consegue conquistar toda a Europa, porém a Inglaterra, que é uma ilha, Napoleão não consegue invadir e pensa: se eu não consigo destruir a Inglaterra militarmente, eu vou tentar destruir a Inglaterra economicamente. E o conceito dele é sensacional, a ideia dele é ótima. E dessa forma ele declara, né, o bloqueio continental. Nenhuma nação da Europa pode fazer comércio com a Inglaterra. O problema, gente, é que a ideia é sensacional, só que ele não percebe o seguinte: não é basicamente as nações que precisam da Inglaterra. Desculpa, não é a Inglaterra que precisa das nações. Na realidade, são as nações que precisam da Inglaterra. A Inglaterra já está em plena Revolução Industrial. Os produtos produzidos pela Inglaterra todo mundo quer. Então, pouco a pouco as pessoas vão quebrando os países vão quebrando esse bloqueio continental. O primeiro país a quebrar é Portugal, e aí a família real, muito corajosa pelo que fez, foge para o Brasil. Enfim, foge escoltada pelo Duque de Wellington, é outra história, tá? E a segunda nação a quebrar este acordo do bloqueio continental é a Rússia. Vamos ler. A primeira nação a quebrar a aliança com a França foi Portugal, cuja família real foge para o Brasil, mas isso é outra história. E depois é a vez da Rússia. Napoleão deseja então dar uma lição, uma punição exemplar. Monta um dos maiores exércitos vistos até então, 700 mil soldados, 200 mil cavalos. Porém os russos usam a técnica da terra arrasada. O que basicamente é a técnica da terra arrasada, gente? Isso aqui é só uma arte para entender, tá? Por favor. Então vamos supor que isso aqui é a Rússia. O pessoal russo que vive nesta região vem para a região aqui, ó, vem daqui para cá e simplesmente bota fogo em tudo aqui. E a gente sabe que numa guerra, numa batalha, quando uma região é invadida, os soldados que invadem essa região usam as casas para comer, para de repente dormir, para descansar, usam as pessoas, estupram as mulheres, né? As pessoas fingem que isso não acontece, mas acontece sim. Então, se quem estava aqui, né, veio para cá e botaram fogo em tudo que tinha aqui,
Quando os soldados, lá os 700 mil soldados chegaram ali, tinha onde eles descansarem? Não. Tinha o que eles comerem? Não. E aí a coisa vai ficando feia, porque a gente tem que lembrar e imaginar aqui o inverno russo, né? E aí, por conseguinte, quem está aqui vem para o outro lado, bota fogo aqui de novo. Os soldados, quando conseguem passar daqui para cá, a mesma coisa. Não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem o que descansar. Enfim, quando esses soldados chegam para a batalha, eles estão completamente destruídos. É a pior batalha, é a pior derrota sofrida por Napoleão Bonaparte. Dos 700 mil que foram para a campanha russa, não voltaram mais que 50 mil. As monarquias absolutistas aproveitaram o enfraquecimento do exército francês e destronaram Napoleão. Napoleão é exilado na ilha de Elba e os Bourbons retornam ao poder. Gente, só que quando o sobrinho do antigo rei que tinha sido degolado volta ao poder, o povo pensa assim: meu, esse cara vai tomar o poder, ele vai lembrar o que a gente fez com a família dele, ele vai ser mó tirano. E o povo pressupõe tirar o rei novamente. O rei, quando percebe isso, literalmente ele sai fugido, correndo, e quem volta ao poder? Napoleão Bonaparte. Napoleão, aclamado, volta ao poder e o rei foge. Galera, é nessas horas que eu falo que todos esses caras que são geniais, chega uma hora que eles piram dentro da própria genialidade. Napoleão voltou ao poder aclamado pelo povo, mas em vez de ficar quietinho, não, ele vai de novo tentar organizar um exército para atacar a Inglaterra. Napoleão resolve atacar a Inglaterra e perde na famosa batalha de Waterloo, né? Perde lá para o Duque de Wellington e acaba sendo exilado na ilha de Santa Helena, onde ele acaba morrendo, e temos fim aí o período napoleônico no poder. Galera, espero que tenha curtido, espero que tenha ajudado vocês a estudarem um pouquinho. Quem gostou dá um like, quem não gostou pode botar aí que não gostou. Peço desculpa pela minha voz nasalada. À 11h du soir, devant les films de Truffaut, na rede, des baisers volés lui donneraient chaud. E é isso. Beijo, tchau. Comme aux zeppelins fluctuando no ar, suspiros fluctuam por todo lugar, por todos os cantos ao som da chanson, chanson d'amour.